Bom dia a todos. Meu nome é Ana Lúcia Fruges Iu. Eu sou médica da Divisão de Doenças de Transmissão Respiratória do CVE. E a gente queria agradecer vocês, todos que estão aí presentes, dos GVEs, dos municípios, por terem atendido ao nosso convite para discutir, para pensar um pouco nas doenças em eliminação, sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita, né? Eu gostaria de informar que essa videoconferência ela vai ser postada no site www.escolasdegoverno.sp.gov.br dentro de 5 dias, estando disponível para todas poderem assistir. Neste momento, ela está sendo transmitida através do endereço www.escolasdegoverno.sp.gov.br/respiratórias. A gente vai ter 3 apresentações na sequência. Depois disso, a gente vai vai abrir para perguntas de todos os polos que estão aqui conectados com a gente. E as perguntas também podem ser enviadas por e-mail, através do e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Vamos apresentar então as nossas colegas aqui que vão, junto com a gente, discutir esse tema tão importante. Sandra Brito Cunha, técnica do Núcleo de Informação de Vigilância Epidemiológica do CVE, UNIV. E Ana Maria Sardinha Afonso, pesquisadora científica do Núcleo de Doenças Respiratórias do Centro de Virologia do Instituto Adolfo Lutz. E, na sequência, teremos também a doutora Helena Sato, que vai discorrer sobre a parte de imunização, cobertura vacinal e vacinação de bloqueio. Tá? Então, a gente vai começar a lembrar um pouquinho aqui do sarampo, não deixar o sarampo ser esquecido, né? Então, lembrando que o sarampo é uma doença altamente transmissível, né? Que a contagiosidade acontece através a transmissão se dá através de transmissão respiratória, através de gotículas que as pessoas acabam transmitindo para as pessoas, que a pessoa doente expele na hora de espirrar, na hora de respirar, de falar, e também de partículas virais que podem ficar no aerosol do ambiente onde estão essas pessoas, né? Então, o que se viu que desde a década de 60 existe uma vacina segura e eficaz contra o sarampo, que tem sido cada vez mais amplamente utilizada, mas apesar disso, nos últimos anos, por conta da globalização, de baixas coberturas vacinais em diferentes regiões do mundo, e isso fez com que o sarampo se reemergisse, né? Ele voltasse a aparecer numa intensidade maior em vários locais no mundo, né? O sarampo ele é um vírus da família Paramyxoviridae, morbilivírus. O reservatório é o homem, a transmissão o único reservatório é o homem. A transmissão é direta de pessoa a pessoa através das secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar, como eu já disse, e tem um período de incubação em torno de 10 a 12 dias, sendo o período máximo de incubação 18 dias. A transmissibilidade do vírus acontece 4 a 6 dias antes do aparecimento do exantema e até 4 dias após esse aparecimento. E ele é tão transmissível que, se você não tiver a vacinação, praticamente todas as pessoas suscetíveis acabam adquirindo o sarampo se tiver contato com a pessoa doente. O sarampo, ele é uma doença que pode ter um curso severo, né, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade, em adultos, em crianças subnutridas e em pessoas de qualquer idade que tenham algum grau de imunodepressão, tá certo?
E essa evolução severa, ele pode ser acompanhada também de complicações, né, tanto da própria infecção viral quanto infecções bacterianas secundárias, que podem podem evoluir com sequelas, né, e muitas vezes podem levar à morte. Então, o sarampo, cada 1.000 crianças, né, que adquirem o sarampo, 1 a 3 delas pode evoluir para a morte. Também, cada 1.000 crianças que adquirem o sarampo podem ter como complicação encefalite. Cada 10 casos de sarampo pode cursar com otite, cada 20 casos de sarampo pode ter pneumonia. Uma outra complicação bastante importante do sarampo, que a gente não pode deixar de esquecer e que agora cada vez está mais raro, graças a todas as medidas de controle da doença que estão deflagradas, é a pancreatite esclerosante subaguda, que é uma doença fatal, neurológica, degenerativa, que aparece tardiamente, 6 a 8 anos após a pessoa ter adquirido sarampo e que tem uma evolução rápida e fatal. Então, como eu já havia dito, né, depois de vários sucessos conseguidos com a ampla utilização da vacina, o controle adequado dos surtos e epidemias de sarampo, o que se observou o ano passado foi uma reemergência da doença por conta daqueles fatores mesmo, né, da própria forma que o sarampo, da alta transmissibilidade do vírus, da globalização, né, a facilidade de deslocamento das pessoas por várias regiões do mundo e também pela baixa cobertura vacinal nos países desenvolvidos, por recusa das pessoas em vacinar suas crianças e nos países mais pobres, pela dificuldade em sustentar as medidas de controle da doença. Então, dessa primeira figura, o que a gente vê aqui são os casos de sarampo notificados nos vários países signatários da Organização Mundial de Saúde, de agosto de 2011 até fevereiro de 2012. E o que a gente vê que o mundo inteiro, nesse período, apresentou de maneira maior ou menor circulação do sarampo. A circulação endêmica do sarampo foi interrompida no ano 2000. A partir daí, a gente teve casos, todos eles relacionados à importação. Um caso em 2001, outro em 2002, de 2 crianças que vieram com história de viagem de recém-chegadas do Japão, onde foi identificado o genótipo D5. Em 2003, houve 2 casos de sarampo em Santa Catarina. Em 2004, nenhum caso foi confirmado no Brasil. Em 2005, a gente teve um surto com 6 casos, sendo que 2 deles no estado de São Paulo, precisamente no município de São Paulo, onde também foi identificado o genótipo D5. E em 2006, houve o surto do genótipo D4 na Bahia, com quase 60 casos, né? De 2006 até 2009, nenhum outro caso, 2007 a 2009, nenhum outro caso foi confirmado. Para 2010, também, logo depois da Copa do Mundo na África do Sul, né? Vários surtos aconteceram na região das Américas, incluindo no Brasil também a gente teve casos relacionados ao genótipo B3, que circula na África.
Então, eu vou passar agora a palavra para a Sandra, que vai falar um pouquinho, como eu já falei, que é muito importante a qualidade da informação que está contida no nosso banco, que é ele que vai dar uma ideia, né, da real situação dessas doenças aqui em nosso meio. Sandra. Bom dia. Onde que aparecem nossos dados? Então, eles vêm da ficha. Então, uma ficha bem preenchida, sem campos em branco, vão dar maior realce nas análises. A ficha do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, e essa ficha ela é de doenças exantemáticas, onde estão incluídos a rubéola e o sarampo. Tá? Eu tenho aqui uma tabela onde eu mostro do Banco Estadual. Levantar o do Banco Estadual, nós temos aqui as variáveis classificação final, que é de extrema importância de preenchimento, em branco e inconclusivo. Um percentual em 2007 e 2008 bastante grandes. Em 2011, nós temos aí, dessa variável classificação final, em branco, nós temos 15 casos, ou seja, 0,65% de branco, e a mesma variável classificação final, em 2011, com 50 notificações inconclusivo. O que é inconclusivo? São casos notificados e não encerrados até o seu prazo de encerramento. No caso de doenças exantemáticas, de 60 dias. Então, até 60 dias, esses casos notificados têm que estar encerrados. Então, não é muito bom a gente ter esses percentuais no nosso banco. Então, pedi o pessoal das GVEs, junto aos municípios, para estar trabalhando melhor, então, o campo de classificação final. Né? Nós temos 3 indicadores principais para análise das doenças notificadas no sistema SINAM, que são as duplicidades, as inconsistências e a completitude. Tá? Eu vou ainda mostrar do campo classificação final uma seleção específica que é de casos em fluxo de retorno, porque muitas pessoas focam na questão do fluxo de retorno como sendo uma dificuldade para o encerramento de alguns casos. Tá? Então, essa é a segunda tabela, que é a distribuição dos casos de doenças exantemáticas que estão em fluxo de retorno com a classificação final inconclusivo ou em branco. Então, aí do total do banco de 263 casos em fluxo, no ano de 2011, que é o nosso foco, né, temos 14 casos em branco e temos 0 casos inconclusivos, tá? De qualquer forma, são 263 casos e os maiores percentuais são para os anos de 2007 e 2008, que estão em fluxo e que precisam ser encerrados pelos municípios de residência. Para isso, os municípios de residência deverão acessar o portal para baixar as notificações que estão em fluxo de retorno. Tá? Com relação ao indicador de duplicidade para doenças exantemáticas, que é a nosso próximo quadro, tá? Eu mostro aqui uma distribuição de casos ano
das doenças exantemáticas segundo o número de duplicidades, tá? Então, o número de duplicidades, ele atrapalha muito na interpretação dos dados. Então, do total do Banco Estadual, eu tenho 129 duplicidades, ou seja, são 129 casos a mais, a princípio a mais, no banco de 21.804 casos que distorcem, ajudam a distorcer a interpretação dos dados. Tá? Então, a gente solicita que os municípios deem atenção à questão da análise das duplicidades nesse banco, para melhorar a qualidade dessa análise. Com relação à completitude, que é um outro indicador geral do sistema, foi extraído do Banco Estadual 4 variáveis essenciais do agravo doenças exantemáticas para a gente avaliar como está o preenchimento. Tá? Então, a completitude é o indicador de como está o preenchimento dessa variável, porque um preenchimento em branco, ele prejudica muito, então, a análise dos dados. Então, extraímos do campo data do exantema, data da vacina, data da coleta e o bloqueio, né? Como é que estão o preenchimento desse campo. Então, é muito alto, são percentuais altíssimos. Olha, do bloqueio em 2011, nós temos 10,27% sem preenchimento, tá? De 2.317 casos. Então, nós temos percentuais bem altos para o preenchimento dessas 4 variáveis que são essenciais para a análise e interpretação de como anda acontecendo os casos das doenças exantemáticas. Vou mostrar agora um quadro da síndrome da rubéola congênita, também sobre os 3 tipos de indicadores. Então, o primeiro é distribuição dos casos de síndrome da rubéola congênita, segundo ano e classificação. Então, em branco, a classificação final, no ano de 2007 a gente não tem nenhum caso, mas nos demais anos, até 2011, nós temos ainda alguns casos com a classificação em branco, tá? Então, pessoal, atenção, rever os casos e buscar no prontuário essas informações que estão sem preenchimento, tá? Tem abaixo ali, com relação à duplicidade dos casos da síndrome da rubéola congênita, no banco, apesar de termos só 273 casos no banco desde 2007, nós temos uma duplicidade apenas no ano de 2012, tá? Que o pessoal precisa dar uma olhada, ver se tem essa duplicidade nos seus municípios e à medida que eles forem acontecendo, os municípios devem analisar pelo relatório de duplicidade do sistema e excluir o caso ele não seja um homônimo ou um duplo registro. Tá? Existe também um indicador chamado de inconsistência, né? Para a síndrome da rubéola congênita, nós temos um campo importante, que é a idade, né? Então, a notificação, ela tem que ser feita até a idade de 1 ano. Então, se o campo da idade for mais que 1 ano, isso é uma inconsistência no banco. E a gente tem alguns casos, não muitos, mas tem em torno de 3 a 4 casos. Eu tenho também aqui a distribuição dos casos de síndrome da rubéola congênita por fluxo de retorno e classificação final.
tá? Então, em branco, a gente tem ainda alguns casos, 4 casos no total do banco desde 2007, corresponde a 1,63%. E em fluxo, nós temos 25 casos que estão em fluxo e que estão com a classificação final em branco, tá? Então, é um percentual alto, já que nós temos poucos casos. Tá? Então, é assim, a minha orientação com relação ao preenchimento adequado para melhorar a qualidade do banco desses 2 agravos que estão em foco para eliminação, usar os relatórios que o sistema possui para verificação, principalmente dessas questões das duplicidades, das inconsistências de campos essenciais para análise e a questão da completitude dos campos essenciais. Então, preencher adequadamente para a gente conseguir uma melhor análise, né, uma melhor interpretação. Queria agradecer a Sandra, né? É muito importante a Sandra estar aqui, ela está nos dando uma boa ideia. Assim, a gente, esse ano é crucial, a gente está tendo, assim, várias conversas que o banco oficial que a gente precisa cuidar, que precisa, ele está o mais adequado, o mais completo, o mais correto possível, né, para a gente ter uma verdadeira ideia da situação epidemiológica dessas doenças, né? E esse é o banco que a gente tem para analisar. Então, é muito importante tudo isso que a Sandra apresentou aqui para a gente, que a gente precisa cuidar desse banco, né? Fazer essas adequações necessárias para realmente ele estar de maneira correta, refletindo a situação das doenças no estado, né? Gostaria de dizer assim que a gente está com 93 pessoas nos polos, né, de transmissão, e temos 173 acessos via streaming. Então a gente está convidando vocês a, nesse momento, né, a fazerem perguntas, a participarem, né. A gente vai dar um período depois da palestra da Ana, para a gente ter essa interação. A gente quer que vocês façam as perguntas, né, e a gente consiga responder e a gente consiga melhorar aqui nosso banco e tirar nossas dúvidas. Então, vou passar a palavra para a Ana, que vai falar sobre o resultado laboratorial. Bom dia para todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente, e agora mais ainda, porque à medida que o tempo vai passando, essas doenças vão sendo erradicadas, a gente vai tendo cada vez mais prazer de estar trabalhando em parceria e vendo que todo mundo não está poupando esforços, não está poupando tempo para poder estar avaliando todos esses casos que vão aparecendo e a gente poder cada vez mais estar dizendo, ainda bem que esse vírus não é nosso, ele está vindo de fora. Então, isso tem nos deixado bastante contentes, tá? Então, vamos lá. O Instituto Adolfo Lutz, ele é um laboratório de saúde pública, mas também é um instituto de pesquisa, e ele, no estado de São Paulo, é o laboratório de referência para sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita. Nós estamos associados a 27 outros laboratórios, um em cada estado do país, e nós temos um laboratório nacional de referência, que é o Instituto Oswaldo Cruz, ou a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Todos os nossos casos que apresentarem resultados positivos ou indeterminados devem ser encaminhados para esse Laboratório Nacional de Referência, porque preconiza a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde que todos os casos que forem
forem detectados, eles deverão ser confirmados por um laboratório de referência para a Organização Mundial de Saúde ou então para a Organização Pan-Americana de Saúde. Somente assim a gente vai ter certeza de que aquilo que está sendo encontrado realmente é um vírus que ou ele é de procedência nacional, vamos pensar assim, ou então ele é um vírus importado de algum outro país. Okay? Então, só valendo um pouquinho para a gente lembrar. Toda pessoa que apresentar febre e exantema, no primeiro momento que se suspeite de sarampo ou de rubéola, deverá ser notificado para a vigilância epidemiológica, deverá ser feita a coleta de sangue para sorologia, e isso é extremamente importante que vocês guardem. Sangue para sorologia é uma coisa, sangue para isolamento viral é outra. As pessoas estão começando a ter um pouquinho de dúvida em relação a isso e estão colhendo amostras inadequadas. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Também, na suspeita, deverá ser feita a investigação em até 48 horas, com o preenchimento correto e completo da ficha epidemiológica e também a vacinação de bloqueio. Lembrando que vacinação de bloqueio e a investigação do caso independem do resultado de laboratório, ok? E os casos devem ser encerrados em até 30 dias, tá? Então, para a gente lembrar mais um pouquinho, todo caso de sarampo e ou de rubéola que apresentar um IgM reagente deverá ter material coletado para isolamento viral. Isso é extremamente importante, principalmente nesse momento em que nós estamos falando de eliminação ou erradicação, como queira, dessas duas doenças no nosso país. O isolamento viral ele deverá ser feito através de coletas de amostras de sangue total, urina e suave, tá? E nessas amostras vai ser observado o efeito citopático quando feito um isolamento, que vai ser confirmado por imunofluorescência direta ou então por RT-PCR, o real time, e a genotipagem. Nós temos também que em todo caso que apresentar IgM positivo, seja ele para sarampo, seja ele para rubéola, deverá ser feita uma investigação minuciosa de caso a caso. Não dá para a gente simplesmente dizer que é positivo e não fazer mais nada, não investigar novamente o caso, não fechar, não ver se a gente tem outros casos associados. Também, em todo caso com IgM positivo, é obrigatório ser feito o reteste da amostra. Por que esse reteste? Como nós temos atualmente uma baixa prevalência da doença, a baixa prevalência da doença acaba aumentando a frequência de IgMs falso positivos, ok? Então, esse IgM falso positivo, além dessa baixa prevalência, ele também está sendo detectado porque os kits que nós utilizamos ultimamente, eles estão extremamente sensíveis. Então, muitas vezes, o aparecimento de uma doença concomitante ou uma doença que se manifesta na pessoa, ela pode estar dando um resultado cruzado e apresentar um resultado positivo para sarampo ou para rubéola, quando na realidade ele é uma outra doença, tá? O caso que apresente IgM positivo, ele também terá que ter a coleta de uma segunda amostra, no mínimo 15 dias após a coleta da primeira. Isso é extremamente importante porque, através dessa segunda amostra, nós vamos poder estar vendo o aumento do título dos anticorpos IgGs, tá? Nós temos que também, com duas amostras, é muito mais fácil, sim, fazer um diagnóstico diferencial e poder identificar se isso que está acontecendo realmente é um anticorpo para sarampo, para rubéola, ou se de repente é um anticorpo para parvovírus, ou para um exantema súbito, ou então até para dengue. E, não esquecendo, é extremamente importante todo caso com IgM positivo ou indeterminado que se colha material para isolamento viral. O que o isolamento viral vai poder nos propiciar? Que sejam confirmados os casos esporádicos, que é o que nós vemos tendo ultimamente, e também vai poder se confirmar se esse exantema ou se essa manifestação clínica que essa criança, que essa pessoa está tendo, se não é decorrente de uma vacinação recente, tá? E todo caso tem que ter uma notificação imediata, tá? Não dá para ficar esperando, não dá para ficar pensando no que vai fazer. Notifica imediatamente, manda a amostra para o laboratório, onde no primeiro momento vai ser feita a pesquisa de IgM através da técnica de enzima imunoensaio, ou a técnica de ELISA, como a maioria conhece. Essa metodologia vai ser feita com uma amostra de sangue coletada num primeiro momento, no primeiro contato do paciente, ou até 28 dias após o início do exantema. Isso assim, 28 dias no máximo, porque como todos vocês sabem, quanto mais se espera, maior é a chance dessa doença estar se espalhando na população, ok?
O isolamento reagente, ele também, o IgM reagente, desculpa, ele também vai ter que ter um isolamento viral e as amostras que vão ter que ser coletadas para esse isolamento viral. Então, é um sangue com EDTA, então esse sangue com EDTA, vale lembrar, é aquele tubinho, o tubo que se colhe com a tampinha roxa. Eu peço que vocês não colham amostras em tubos com a tampinha azul, que tem citrato, porque o citrato ele interfere no resultado de PCR para sarampo. Ok? Também é necessário que se colete a amostra de urina, não é preciso que seja a primeira urina da manhã, mas que seja coletada uma amostra de urina e também a secreção de naso e orofaringe. A experiência vem nos mostrando que quando se faz um swab combinado das duas narinas e da orofaringe, o resultado é muito mais específico, ele se torna muito mais sensível. E também não esquecer da coleta da segunda amostra de sangue após 15 dias do aparecimento da doença. O isolamento para o sarampo, só para a gente lembrar um pouquinho para vocês, ele vai ser feito em células B95A, que são células de linfócitos de sagui transformadas pelo vírus Epstein-Barr, em células Vero, que é uma linhagem contínua de rim de macaco verde africano, e em células Vero-Slan, que também são células de macaco. O isolamento, o material que se escolhe é o sangue heparinizado, então lembrando sempre que esse sangue é aquele que é colhido em frasco de tampinha roxa. Essa amostra ela tem que ser coletada e ela tem que ser transportada para o laboratório refrigerada, mas não pode entrar em contato com o gelo. Tá? Então, coloquem a amostra no cantinho lá da caixa que vai ser transportada, de preferência dá uma isolada nesse frasquinho com papel toalha, para que ela não entre em contato com o gelo. Também tem que ser colhida a amostra de urina. Essa amostra de urina ela vai ser coletada num frasco seco estéril e colocada imediatamente em banho de gelo. Também o swab combinado de naso e orofaringe. O pessoal liga e pergunta, tem que ser um swab específico? Pode ser o swab que vocês tiverem, inclusive o swab que foi utilizado para colher o H1N1. Então, com o cotonete vocês vão estar colhendo a narina direita, com outra narina esquerda e com o terceiro cotonete a orofaringe. Por favor, não use o mesmo swab para fazer as 3 coletas, tá? Então, cada swab para uma coleta específica. O material deve ser enviado ao laboratório em banho de gelo ou em gelox, o que vocês tiverem mais fácil. E a identificação deste material do isolamento vai ser feita através de efeito citopático, vai se observar o efeito citopático na célula, e esse efeito citopático vai ser confirmado por imunofluorescência direta e por RT-PCR. Aqui
Então, nós estamos aqui voltando com a nossa videoconferência sobre sarampo, rubéola, síndrome da rubéola congênita, doenças em eliminação. Infelizmente, nossas apresentações excederam um pouco o tempo, então nós estamos solicitando a todos que encaminhem as perguntas possíveis que existirem para o nosso e-mail lá da divisão, que é dvresp@saude.sp.gov.br. Obrigada. Então, agora nós vamos conversar com a doutora Helena Sato. Ela vai falar um pouco sobre a parte de imunização e bloqueio dos casos de sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita. Tá, ok. Vamos lá, pessoal. Bom dia ainda, podemos dizer bom dia. E vamos pontuar, né, todas as nossas ações em relação ao sarampo e vacina da rubéola, né? E aí, o que eu sempre coloco, e é sempre importante deixar claro, que para hoje a gente está falando, né, que estamos trabalhando pela eliminação, é porque muita coisa já foi feita, né? Então, eu quero dizer assim, que eu acho que um marco importante, principalmente em relação às ações do sarampo, tiveram início lá em 1987, quando foi feita aquela grande campanha de vacinação. E para as ações de rubéola, um marco importante foi quando tivemos a inclusão da vacina da rubéola no calendário vacinal, que foi em 1992. Então, eu quero pontuar algumas idades importantes, né? Em relação à vacina tríplice viral, nós temos um marco importante, que foi o ano de 1992, quando incluímos a vacina tríplice viral na rotina. Lembra em 92, quando nós fizemos a inclusão dessa vacina, baseados em modelos matemáticos, onde vacinamos crianças na faixa etária de 1 a 10 anos de idade. Eu quero pontuar essa idade, esse marco importante de 1992, para dizer que hoje, em 2012, aquela coorte que iniciou com a primeira dose, né, tomando a dose da vacina tríplice viral em 92, aquela coorte de 1 ano, hoje tem 20 anos de idade. Então, na nossa avaliação, essa faixa etária de até 20 anos é uma das melhores coortes no que diz respeito assim, foi oferecido pelo menos até 20 anos a oportunidade de estar recebendo pelo menos uma dose da vacina tríplice viral. Foi aquela criança que recebeu em 92 com 1 ano de idade. Nem estou falando da coorte, da idade daquela que foi até 10 anos, mas estamos falando que recebeu com 1 ano é uma das melhores coberturas, ou seja, até 20 anos, pelo menos desde a nossa série histórica, não digo que é 100%, mas no total, né, do contingente total da população, é o que tem hoje as melhores coberturas. Um outro dado importante nesse slide, desde 1987 até o ano passado, para as ações de sarampo, né, nós tivemos 8 grandes intervenções. Então, esse dado histórico é muito importante, ou seja, para chegarmos em tudo isso, nós temos uma história de 25 anos. É claro que não precisamos de 25 anos para trabalharmos com a eliminação da doença, mas esse resgate é muito importante, ou seja, para chegarmos nesta situação, não só o estado de São Paulo, mas todas as ações integradas com o Brasil e com as Américas, né, e nas Américas são dados importantes para chegarmos assim. Chegamos a esse resultado, por quê? Porque é uma ação integrada das ações de vigilância e também das ações de imunização. Então, não vou falar de todas as ações, mas lembrarmos das últimas ações, né? Um ano de 2008, que foi aquela grande campanha de vacinação contra a rubéola, que realizamos em 2008, com um grande desafio de vacinarmos homens e mulheres de 20, né, até 39 anos de idade. A nossa cobertura, como está ali, foi de 94,6%, então nós batemos na trave, porque a meta era de 95%, faltou pouco, mas um dado importante, que era isso que a gente queria, principalmente, é que a cobertura para os homens também fosse elevada, e a nossa cobertura para homens foi de 94% e de mulheres 95,14%, ou seja, a diferença foi pequena, para os homens foi um pouquinho menor, mas foi muito elevada também. Agora, o que a gente sempre costuma dizer, né, nós não podemos baixar a guarda. A cobertura vacinal em 2008 foi bastante elevada, a diferença homens e mulheres foi baixa, no entanto, nós temos que ter um olhar microscópico no que diz respeito ao quê? A homogeneidade dessa vacinação, ela foi em torno de 52%, certo? Ou seja,
metade, um pouquinho mais da metade dos nossos 645 municípios atingiram a cobertura de 95% de vacinados, tanto homens e mulheres de 95%, considerando, mesmo a cobertura tendo sido 94,6%, a gente sempre faz aquela conta do resíduo, né? Quanto faltou para vacinar 100% dessa população? Para vacinarmos 100% dessa população, e é onde está em vermelhinho no mapa, faltaram cerca de 700 mil pessoas, né, nessa faixa etária de 20 a 39 anos de idade. Então, o que eu queria só detalhar, a cobertura foi bastante elevada, a cobertura vacinal foi boa, né, foi próximo de 95%, mas a metade, um pouquinho mais da metade dos municípios que atingiram esta cobertura, ou seja, aquele resíduo de quase 700 mil pessoas, de homens e mulheres de 20 a 39 anos de idade, né, a gente fala 700 mil, é um número razoável, né? Mas estamos falando de 700 mil, a meta era vacinarmos cerca de 13 milhões de pessoas. Mas é um alerta para a gente sempre colocando essa questão, não podemos baixar a guarda. E onde se encontram essas 700 mil pessoas? Aí em vermelho, onde estão aí no mapa, tá? Onde estão em vermelho, né? Quero chamar a atenção com este mapa de novo. Eu reforcei no primeiro slide dizendo que entramos com a vacina tríplice viral em 92, né? Então aquela coorte de um ano hoje tem 20 anos de idade. Com a ação de vacinação em 2008, nós vacinamos homens e mulheres de 20 a 39 anos de idade. Então esta coorte de 39 anos de idade hoje tem 43 anos de idade. Ou seja, avaliando quando nós fomos fazer, né, as ações de bloqueio, nós iremos sim encontrar pessoas não vacinadas, mas, de um modo geral, até 43 anos de idade, com bases na ação de vacinação que realizamos em 2008, de um modo geral, até 43 anos de idade, foi oferecido pelo menos uma oportunidade, tanto para homens como para mulheres, para estarem recebendo a vacina tríplice viral. Aqui, só para a gente relembrar, agora lembrando do que foi realizado ano passado, né? Além das nossas ações de vacinação de rotina, as campanhas de segmento, que são fundamentais e muito importantes para elevarmos as nossas coberturas vacinais e melhorarmos a nossa homogeneidade. Então, só relembrando um pouquinho a história da campanha de segmento que realizamos no ano passado, lembra que seria em agosto, antecipamos para junho e na nossa avaliação realmente foi uma medida extremamente acertada, porque qual era a grande preocupação? Considerando a apresentação, né, que a Ana já apresentou aí nos mapas, a ocorrência de sarampo em vários países do mundo, a preocupação seria, se a gente fizesse a nossa campanha de segmento em agosto, teríamos aí todo o mês de julho, que é o mês de férias, das pessoas podendo ter, né, não todos, né, mas uma parte dos nossos paulistas terem ido para a Europa ou outros países do mundo e poder trazer esse vírus, né, antes da nossa campanha de segmento, que seria em agosto. Então, eu queria só pontuar isso, que realmente foi uma medida acertada, essa recomendação que o Ministério fez da antecipação dessa campanha de vacinação. Bom, vamos para os resultados, né? E os resultados, lembra, gente, a nossa campanha começou em junho, nós tivemos aí um chorinho, passou agosto, setembro, a campanha foi encerrada em setembro, a cobertura foi excelente para a cobertura foi excelente para a faixa etária de 1 a 6 anos de idade. Vacinamos cerca de 3 milhões e meio de crianças nessa faixa etária de 1 a 6 anos de idade. Lembra? Foi uma ação de vacinação para todas as crianças, independentes de doses anteriores recebidas. A cobertura dali, né? Mais que 100%, mas todo mundo sabe que é a questão da população. A homogeneidade foi de 90%. Né? E o que é aquele vermelhinho? Né? Sempre reforçando, é o nosso olhar de lupa. A cobertura foi ótima, mas a cobertura é uma média das crianças que foram vacinadas. Agora, aquele vermelhinho são as crianças que, por alguns motivos, não foram vacinadas nessa campanha de segmento, né? Então, aqui é só um outro detalhe e é importante deixar claro, depois desse mapinha nós vamos passar por e-mail, né? Vai estar disponível aí no site que a Ana já colocou, mas eu só queria ressaltar, sim, que os resultados dessa campanha foram muito bons e só reforçando que a cobertura por faixa etária, que foi um pouco menor, foi de 6 anos, que chegou em torno de 87%, tá bom? E
mais uma vez pontuando, né? Depois da campanha de segmento, vacinando todas as crianças de 1 a 6 anos de idade, foi realizado então um monitoramento rápido de coberturas vacinais, que teve início no mês de outubro, que já foram encerradas. Então, quero trazer aqui os resultados. No estado de São Paulo, foram visitadas mais de 100 mil casas, foram entrevistadas cerca de 126 mil crianças, né? No que diz respeito não apenas à ação do monitoramento, né? Das doses aplicadas, só para a gente relembrar, esse monitoramento não foi para avaliar quantas crianças receberam vacina durante a campanha de segmento, mas qual o resultado final, ou seja, qual a cobertura das crianças